Alô pessoal, e aí, mais um dia de pronto-socorro da neurologia, a gente de volta no ICHC, aí animados com os casinhos e ávidos por novos casos mais interessantes. Então no plantão de hoje a gente está seguindo um paciente aí que tem um quadro interessante de estado de mal focal. É um paciente de 67 anos, masculino, que já tem AVC prévio e descompensação de hepatopatia alcoólica, que abre clonias em hemicorpo direito, né, durante a internação, que era o lado da hemiparesia dele. Ele abre essas clonias ritmadas, frequentes, caracterizadas por uma dorsoflexão súbita, não sustentada aí do membro inferior direito, do pé direito. Fica mais evidente quando você sustenta o membro. Então uma coisa é sempre, às vezes, você sustentar o membro para ver a capacidade que essas clonias têm de movimentar a articulação, até para te ajudar a diferenciar na fenomenologia desse movimento. Sustenta o membro, olha ali, você vê que realmente é uma contração importante. Agora do membro superior. O membro superior aqui ele está apoiado, né? Mas a gente vê também uma contração rítmica, que tem até mais um aspecto de mioclonia negativa, mas se a gente olha o outro lado, ele não manifesta, né, esses fenômenos no lado contralateral, do lado parético, do lado que ele tem uma lesão estrutural. Ele faz o que parecem ser mioclonias negativas, mas que no contexto, né, de clonias no membro inferior direito e também essas manifestações no membro superior direito, às vezes pode ter ser uma manifestação epiléptica. Mas indubitavelmente ali no membro inferior direito, essas clonias rítmicas que você vê que tem capacidade de contrair e de gerar, mobilizar a articulação, né, num paciente que tinha lesão estrutural prévia, que está todo descompensado de hepatopatia alcoólica, que tem substrato cerebral para fazer crise, provável que aquilo represente atividade epiléptica, e talvez diante desse contexto, mesmo sem eletroencefalograma, devido ao alto risco de evento epiléptico, você já comece a tratar esse paciente de forma a visar a cessar essas clonias, né? O objetivo é cessar toda a atividade clônica que você percebeu ali durante seu exame físico. Não precisa ser tão rápido como se fosse um estado de mal convulsivo, mas você tem que ser rápido para também não perder a oportunidade e o melhor tempo de tratamento. Esse paciente fez o eletroencefalograma. No eletroencefalograma está difícil de ver aqui na coisa, mas a gente vê atividades periódicas, descargas periódicas que atingem, sei lá, uma periodicidade de média de 9 mais ou menos, 9 a 10 por folha, o que dá aí mais ou menos 1 Hz, e caracterizando aí um LPD plus fast, ou seja, com uma atividade rápida superposta a esse LPD, né? Então o que a gente vai falar agora é sobre atividade, padrões periódicas, né? Padrões periódicos, elas são ondas ou complexos que seguem um determinado padrão, ou seja, elas têm uma morfologia, um padrão semelhante entre si, e elas se repetem em intervalos regulares, que geralmente você consegue quantificar isso no eletroencefalograma. Eles podem ser generalizados, lateralizados, bilaterais independentes ou multifocais, conforme a gente vê aqui: generalizado, lateralizado, bilateral independente, geralmente então são bilaterais assíncronos, né, e os multifocais. Aqui antigamente eram chamados os GPEDs, né, os GPDs, aqui os LPDs, os PLEDs, e aqui os BIPLEDs ou BLPDs, né. Então, além disso, a gente pode ter nesses padrões periódicos atividade rápida, superposta, né, mais plus, fast activity, mais plus, né, nesses PDs, nesses descargas periódicas. Você pode ter uma atividade rítmica super
imposta, ou ondas agudas juntas com os RDA. Então os PLEDs antigamente eram chamados de PLEDs e atualmente a gente chama de LPDs. Por que tirou o E? Porque o E é de epileptiforme e a gente sabe que nem sempre isso representa atividade de epileptiforme. Elas fazem parte de um complexo, de um contínuo ictal interictal. Essas atividades periódicas, como as generalizadas periódicas, as bilaterais independentes, as síncronicas periódicas, as lateralizadas periódicas, né? Elas fazem as que ocorrem no estímulo induced, né? Os estímulos, elas fazem parte de um contínuo interictal, ictal, interictal, e cada uma delas vai ter uma associação maior com crises e também com mortalidade, né? A gente vê que aqui os LPDs têm uma associação maior com crises, os bilaterais assíncronos têm uma associação maior com mortalidade, talvez representando lesão estrutural bilateral. Então, olhando aqui, a gente tem os LPDs, né, antigamente chamados de PLEDs, né, eles estão muito perto mais do ictal, estão no interictal, mas também muito mais perto do ictal, e quando ele é o plus, que a gente fala, ele está mais perto ainda de ser uma atividade ictal. Então, com os LPDs, o risco de crise é muito alto, né, em geral. O LPD, claro, você vai investigar todo o paciente, vai considerar a clínica dele, vai considerar o padrão eletroencefalográfico, vai considerar a lesão estrutural, né? Mas em geral impõe um tratamento devido ao alto risco de crise. Às vezes o ideal é mesmo pegar um eletro, fazer eletro seriado ou fazer eletro, às vezes contínuo, para tentar pegar esses momentos de crise, porque você sabe que esses pacientes são pacientes com alto risco de crise. Outra coisa, você sempre vai atrás de diferenciar se isso é mais ictal ou se isso é mais interictal. Está muito associado a lesões estruturais e também a descompensações por alterações metabólicas. No nosso caso, era um paciente que tinha lesão estrutural significativa, um AVC antigo, um AVC isquêmico antigo, que estava descompensado por um quadro de hepatopatia. Então, essas descargas periódicas lateralizadas, né, que ocorrem a um intervalo periódico determinado que você consegue quantificar e que tem uma morfologia semelhante entre si. Né, que ocorrem a intervalos determinados que você consegue quantificar. Aqui a gente vê de novo, do lado esquerdo, essas LPDs. A intervalos. Aqui a gente não vê nenhuma atividade de alto risco para ser ictal, né? A gente não vê atividade rítmica rápida, a gente não vê outras coisas associadas. E aqui a gente já vê um plus F, né? Ou mais F de fast, né? Então a gente vê que tem atividade rápida superposta, né, a essas descargas periódicas que ocorrem a intervalos determinados, né? Então esse aqui já é um mais de alto risco para ser ictal. Então o aumento da epileptogenicidade desses LPDs vai com o aumento da ritmicidade, da periodicidade deles. Quanto mais rápido as descargas, né, quanto menor o intervalo entre elas, maior risco de se tratar de um padrão ictal ou de um maior alto risco de crise. Então o LPD ictal, que é o que você quer descobrir, né, a principal coisa para você determinar se ele é ictal é a clínica. Ou seja, a clínica é soberana, sempre a clínica é soberana. Então o LPD ictal, o cara está fazendo crise clínica na sua frente, significa que é um LPD ictal. Alguns achados no eletro sugerem um caráter ictal. Por exemplo, em crescendo, a morfologia está alterando, a frequência está alterando, né? Ele está aumentando a frequência progressivamente. Às vezes é um paciente que está evoluindo com crise. Então o LPD plus fast também é outras características, como a gente já viu, que também aumenta o risco de ser ictal. Outra coisa é estudo metabólico com PET ou SPECT, né, em que você vai ver lá um aumento da captação ou aumento do metabolismo de glicose, né, nesses estudos aumentando o risco de se tratar de um evento ictal, do paciente estar com crise. Outra coisa é a melhora do paciente. Você tem um paciente que às vezes está num estado de mal não convulsivo, que está com LPDs, você vai lá, dá um benzodiazepínico EV, repete o eletro, ele melhora clinicamente e melhora o eletro, né, com
o tratamento com o benzo, ele vai lá e acorda, ou ele melhora do estado não convulsivo em que ele estava encefalopata, ele melhora das clonias, né? E tinha LPDs no eletro. Se ele melhorou com o tratamento anticonvulsionante, provável que se tratava de um LPD ictal. Esse é um estudo interessante que ele mostra estudo, né, correlação com o metabolismo de glicose pelo PET, em que a frequência, né, dos LPDs estavam muito associado ao aumento de você ter quanto maior a frequência do LPD, maior o risco de você ter o metabolismo glicolítico na área, denotando ali maior risco de ser um padrão ictal. Outro estudo interessante para terminar aqui é um estudo que propôs um score em que ele determina o risco desses padrões periódicos de estarem associados com crise, e a gente vê aqui o LPD com um odds ratio de 9, né, só perdendo para uma atividade que caracteristicamente já é ictal. Então, LPDs, periodic discharge, né, que está mais associada com crise, com odds ratio de 9 por esse estudo, né, significativamente estatístico. Os LPDs aqui dos padrões periódicos, que esses são esses aqui de baixo, é o que tem mais relação com crise. E aqui ele propõe um score para você ver a relação entre o padrão do eletro e o risco de crise. Então, um eletro que tem uma frequência maior de 2, né, se você tem essas descargas maiores do que 2, você já pontua 1. Se tem descarga, né, se tem paroxismos, descargas epileptiformes, pontua mais 1. Se tem padrões, né, esses determinados padrões que a gente conhece, como padrões, como a gente falou, o LPD, LRDA, o BIPD, que é o bilateral assíncrono, né, independentes, né, isso delta, atividade delta lateralizada, né, isso também conta ponto. Se esse padrão está superposto a uma atividade rápida, como a gente viu no nosso paciente, você conta mais. Se esse paciente teve crise, claro, você dá mais um ponto. Ou se ele tem o BRD, né, essas descargas que são consideradas mais um padrão ictal mesmo, que é o que mais pontua e que a gente vê aqui que a gente olha aqui, a gente vê que o BRD está mais associado com crise de 18 de odds ratio. Se tiver esse aqui, pontua 2. Né? Então esse score é um score para predizer o risco de crise. Né? Você consegue achar na internet. E eu coloquei o artigo